Primeiro encontro temático PABG, conversando sobre documentação e direitos do pescador. Fique por dentro do que aconteceu, pescador e pescadora. Saiba o que rolou sobre o seguro defeso. Este é o primeiro vídeo da série Direitos dos Pescadores. Se liga que a gente tem mais. Essa é uma questão trazida por Pablo Felipe Mariano, pescador artesanal em Mauá, Magé, Rio de Janeiro. Seguro defeso. Por que alguns pescadores recebem e outros não? Um pescador, às vezes, tem uma empresa aberta no próprio nome, dando exemplo. Então, assim, a gente tem situações N, muito peculiares. Então, às vezes, um pescador abre uma empresa e esquece ela aberta na Receita Federal do Brasil. Vai dar problema no recebimento do seguro defeso, por exemplo. Ou, se, por exemplo, um pescador do grupo familiar, ele recebe um benefício já da Previdência acima do valor do salário mínimo, uma pensão por morte, um valor acima do salário mínimo. Dá problema. Entende? Então, assim, é por isso que é difícil a gente avaliar um pai e um filho, ambos são pescadores, e um recebe e outro não. Aí pode acontecer uma série de situações possíveis aí. Tá? E aí cada caso é um caso. Então, assim, a análise tem que ser a mesma. A regra é a mesma. Agora, se as condições de cada pescador são as mesmas, no sistema, inclusive, porque o INSS ele faz um batimento com vários sistemas de vários órgãos públicos. Receita Federal, Ministério da Agricultura, né, através do RGP, né, a questão de CNPJ, uma série de questões, além do nosso próprio cadastro, em que muitas vezes a gente se depara com esse problema. Essa é uma questão trazida por Francisco Silva, FAPESCA, Bahia. Em caso de recebimento de outro benefício, como a pensão por morte, por exemplo, posso receber o seguro defeso? O que a legislação prevê é o seguinte: se o pescador recebe uma pensão por morte ou um auxílio acidente que for valor de até um salário mínimo, ou até menos, aí sim ele tem direito. Ou, se ele recebe uma pensão por morte acima de um salário mínimo, mas como segurado especial, que é possível acontecer isso. É muito raro, mas é possível. Então, o exemplo que eu dei, e aí eu escolhi bem as palavras, é pensão por morte com valor acima de um salário mínimo. Tá? Então, pensão por morte acima de um salário mínimo, sim, é vedado pela legislação. Se o pescador está em gozo de uma pensão por morte, volto a dizer, independe se for de cônjuge, se for de pai, se for de mãe, se for de filho, se ele estiver em gozo de uma pensão por morte com valor acima de um salário mínimo e for oriundo de uma pessoa que faleceu, que não era segurado especial, esse pescador que recebe esse benefício não faz jus ao seguro defeso, porque descaracteriza a condição como segurado especial. Esta é uma questão trazida por Flávio Londro, pescador artesanal e representante da Confrem. Se o meu pedido de seguro defeso for indeferido e eu precisar recorrer, posso solicitá-lo no ano seguinte, mesmo sem a definição do atual recurso? Se porventura o pescador tem um requerimento de seguro defeso que foi indeferido, então entrou com recurso, e eu coloco de maneira bem transparente, o INSS precisa ainda melhorar bastante o tempo de tramitação dos recursos, o recurso, veja, que é interposto pelo cidadão, não só para o seguro-defesa, mas para qualquer benefício. Ele é um recurso que vai para um tribunal administrativo chamado Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, e esse tribunal ele não é vinculado ao INSS, ele é vinculado diretamente ao Ministério da Economia. Ele é um órgão colegiado que tem muito maior flexibilidade na aplicação das normas, né? Então, essa tramitação, apesar de ser eletrônica e está se trabalhando nos últimos anos para reduzir esse tempo de tramitação, ela ainda deixa a desejar e leva uns meses, né? Para ocorrer essa tramitação. Agora, nesse ínterim, enquanto o recurso está tramitando, o pescador ele pode dar entrada ao outro benefício seguro-defeso no outro ciclo e, com certeza, se ele não exerceu nenhuma atividade que caracterize a condição de segurado especial, ele vai ter seu pleito reconhecido. Tá? Isso é relação ao seguro-defesa. E para qualquer outro benefício, a mesma lógica.
Então, numa aposentadoria, vamos supor que o pescador tenha dado entrada, a aposentadoria por idade, por exemplo, rural, e ela foi indeferida, e aí ele entrou com recurso, ele pode dar entrada novamente a um outro requerimento e aquele recurso prosseguir, daquele requerimento que foi indeferido lá atrás. Ah, Marcos, mas se porventura, então, o recurso ainda está rolando, eu tenho essa aposentadoria que eu dei entrada mais tarde reconhecida, e depois, lá de trás, eu ganho recurso. Simples. Aí o INSS vai convocar o cidadão para que ele opte pelo benefício mais vantajoso. Geralmente é o benefício mais antigo, porque ele recebe um atrasado. Então, a lógica é essa, tá? Ele pode dar entrada normalmente. Gostou do vídeo? A série de perguntas e respostas do encontro temático do PABG continua. Fique de olho, porque quando o encontro é bom, queremos mais. A realização do PABG é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.